Então, pessoal, dentro daquilo que o mercado entregou para a gente, né, no dia 15, ontem, mais precisamente ontem, o mercado abriu aqui na região dos 151, 144, 151, testou essa região do 38, essa região de FIBO que está no 38 marcado aqui, ó, é todo esse range que o preço vem trabalhando dentro dele. Antes de abrir o mercado, a gente já tinha posicionado essas marcações aqui, tá? Essa região que a gente estava policiando, essa região de topo do dia anterior, e a região de topo desse range que a gente está observando. Então, a gente tinha como pontos, né, de parada do preço essa região e essa região que o preço realmente parou, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu com o índice na hora que ele abriu, fez esse movimento de alta logo na abertura? Nos primeiros 5 minutos, a gente não gosta de fazer nenhuma operação, esperar o pessoal montar, desmontar a posição, quem vai ser estopado, quem vai entrar no mercado, montar suas posições, enfim. Passar essa volatilidade de abertura aí. Aí o preço testou essa região que era próximo ao 76, que para a gente, dentro desse range que a gente está observando, seria o último ponto de parada, tá? Um ponto importante para o preço sentir e voltar. Então, observamos o preço chegar nessa região aqui, tá? E fizemos uma operação dentro do 30R, que é um gráfico que a gente gosta de trabalhar. Usando um indicador nosso, o Smart Revert, olha só o que o preço fez. Ele tocou a região de exaustão do indicador, não deixou a configuração, mas eu falei com a turma, poxa, vou entrar nessa operação colocando em risco aqui 390 pontos e vou buscar 1 para 1. Peguei meu único trade do dia, os 390 pontos, ele pagou, andou um pouquinho mais, depois voltou, ok? Foi o único trade que eu fiz no índice no dia, foi esse daqui obedecendo a entrada no 30R e com o toque na região que a gente já tinha observado, próximo ao 76, tá? No final do dia, mais na parte da tarde, ele deixou uma configuração válida dentro do indicador no 30R, tá? Uma configuração muito bonita, por sinal, e é um padrão que a gente tem observado, eu tenho falado com a turma muito a respeito dele, tá? Com risco aqui, ó, de 370 pontos, 370 pontos. E ele pagou criteriosamente os 2 para 1, 740 pontos, ok? Mas vamos lá, olha só. Esse daqui foi um trade que o indicador marcou, eu não estava na frente da tela, mas quem tem o indicador já pode montar sua posição, ok? Se eu voltar para os 5 minutos e observando o comportamento do preço nessa região, e é um comportamento que a gente tem observado, e por sinal tem dado bons frutos, é essa falha de impulsão quando ele chega em uma região que a gente já tinha observado. Ou seja, esse daqui é o topo de todo aquele range que a gente estava tomando conta e policiando já há alguns dias, né? Quase uma semana aí. Então, o que aconteceu? Veio o preço testar essa região e deixa um gatilho dentro do nosso padrão, tá? Coincidindo com o 30R que a gente tem o indicador, tá? Esse padrão seria o quê? Essa falha de impulsão. Ele vai, testa a região, deixa uma falha mostrando uma força contrária ao movimento anterior, beleza? Então, qual que seria o racional? Quando ele faz esse movimento, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, não rompe o topo, rompe o fundo. Tomada de posição na venda, posição de proteção. Quando ele pega e paga, o preço paga 100% desse movimento aqui para baixo, faz uma proteção no 0 a 0, é o nosso racional, beleza? E conduz a operação aí 1 para 1, 2 para 1, que nesse caso aqui pagou. Vamos ver como que comportou o preço? Ó, rompendo esse fundo, tomada de posição com stop no topo, ok? Então vamos lá, o risco de 285 pontos, entrada no rompimento dos 145.520 na venda, ok? Qual que seria o racional para a gente começar a proteger essa operação? Seria
quando ele cumprir 100% desse movimento aqui, ó. Então, vamos jogar no gráfico limpo aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Ó, qual é o racional? O racional é isso aqui, ó. Ele chegou na região, a gente toma posição na venda, posição de stop, auto break-even quando ele cumprir 100% daquele respiro, beleza? Cumpriu 100%, o preço chegou aqui, faz uma proteção do 0 a 0, risco 0 na operação, pega o seu stop que está nessa região e traz ele para o 0 a 0, e conduz a operação, faz uma parcial e uma saída total aqui embaixo. Nesse caso aqui, obedecendo essa configuração, tá? Ele teria um risco de 285, teve um risco de 285, tá? Com uma parcial em 285, uma saída total em 570, ele cravou os 570, beleza? É magia? Não, é só observação e uma estatística já montada em cima desse padrão, beleza? Se a gente observar esse trade nesse gráfico de 5 minutos, ele deu essa configuração com risco de 285, e o que é mais interessante é que, se a gente jogar no 30R, que temos o indicador, ó, ele deixou a configuração para a gente também, olha lá, também deixou a configuração, certo? Se a gente jogar no 12R, vamos ver, no 12R, ó, ele deixou um gatilho, onde ele frustrou, e o gatilho de frustração pagou, que é uma coisa que a gente tem trabalhado na sala. Tá? Ele testou a região, gatilho válido, numa região muito boa, por sinal, é a região que já estávamos esperando antes do mercado abrir, ele frustrou, e depois o gatilho de frustração pagou. Tá? Lembrando que essa condução do gatilho de frustração, você vai fazer o mesmo comportamento, vai ter o mesmo comportamento que você faz no gatilho válido. Só que tendo um alvo, tá? Um alvo vindo dessa região aqui de fundo, ó, que é aquela observação dentro do gráfico temporal, na região de 285, você vai buscar ali 560 e 570 pontos. Ou seja, você vai ter a possibilidade de sair de um trade com um risco de quê? De 150 pontos, né? E pegar o quê? Pegar 680 pontos, beleza? Muito bacana. Essas aí foram as oportunidades que nós tivemos dentro do índice, tá? Dentro do índice. E dentro do dólar, o que nós tivemos ontem? Ontem, na hora que abriu o mercado, a gente traçou o quê? Essa região, ele não voltou para testar ela, tá? O que tinha para baixo para a gente aqui, ó? Eu falei com a turma que se o preço rompesse essa região de fundo, fez esse movimento após a abertura, fez esse movimento, rompendo esse fundo aqui, ele abriria alvos para baixo. E realmente o preço pagou os dois alvos que a gente marcou, que foi esse e esse alvo aqui, com um rompimento de quê? O rompimento desse fundo aqui, ó. Se eu trabalhar essa projeção, ó, ele teria o primeiro alvo na região do 5.336, o segundo alvo na região do 5.330, e ele pagou os dois alvos, ok? Vamos lá. Qual foi a operação que eu peguei usando o mesmo racional, tá? No teste da região, e aquela falha de impulsão eu enxerguei, ele pagou, eu protegi antes, porque já tinha feito um trade no índice, e eu resolvi ficar só com aquele gain lá, não correr o risco no dólar, porque eu não estou operando dólar esses dias, ok? Então, vamos lá. Se eu observei essa região de fundo aqui, e o preço voltou para testar essa região de fundo, observa que o preço abre, ele vem, faz um fundo, faz um topo, tá? Buscando a região de 50% do movimento do dia, ele faz esse topo, buscando essa região de 50% do movimento do dia, e rompe o fundo. Então, eu enxergo que existem duas possibilidades. Primeiro, ele abrir esses alvos para baixo e buscar ele, conforme eu falei, ou então ele mostrar uma falha nessa força vendedora e voltar a subir. Eu optei por fazer essa operação de falha aqui e pegar uma reversão, tá? Agora, mais interessante, casando uma análise dentro do gráfico temporal
com o indicador, o que aconteceu no dólar no dia de ontem? Ó, o que a gente observou? Observamos o quê? Essa região de fundo aqui, ó. Essa região de fundo que eu estava de olho nela para poder fazer uma operação. Então, e foi a operação que eu montei ela. Se eu descer aqui para o gráfico de 1 minuto, ó, o que aconteceu? E qual foi o meu racional e que eu entrei na operação? Eu entrei nesse recuo aqui, ó. Vou jogar no gráfico limpo para ficar fácil a gente enxergar. Opa, vamos lá. Ó, eu fiz, após o preço testar essa região aqui, ó, eu fiz essa operação de volta aqui, que foi o que eu estava enxergando, ó. Tomada de posição nessa região, com um risco aqui de 5,5 pontos, pagou o primeiro alvo. Pagou o primeiro alvo, ele chegou a pagar o segundo, quase pagar o segundo alvo, ó. O que aconteceu? Eu peguei, vi o preço trabalhar nessa região, tá? Pagar o primeiro alvo, eu protegi no 0 a 0. Protegi ele com mais um pouquinho, uns 50 pontos aqui acima. Ele voltou, me tirou com 50 pontos, passou um calorzinho e foi e pagou de novo. Eu fiquei só com essa operação aqui, protegi ela com 50 pontos, nem considerei como um gain, não considerei como 50 pontos, não, meio ponto, tá? Meio ponto e considerei ela como 0 a 0. Mas, enfim, eu enxerguei essa volta aqui. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui para o indicador dentro do 5R, que é o que a gente acompanha no dólar. Olha lá, vê se ele não deixou na região que eu tinha observado, para poder fazer aquela falha de impulsão, uma perda de força vendedora e entrada de ação de força compradora, eu enxerguei esse movimento. Foi onde eu montei aquela posição de compra dentro do gráfico de 1 minuto, tá? Após ele ter capturado liquidez no fundo, após capturar liquidez nesse fundo aqui, tá? Então, vamos lá. Com o indicador, o que eu tenho aqui, ó? Ele deixou uma operação válida dentro da região que a gente tinha observado. Qual que era o risco dela? E eu não entrei por aqui, eu entrei pelo 1 minuto. O risco dela é um risco de 4,5 pontos lá, e pagou 9 pontos, tá? Vou colocar o imã aqui para poder ficar mais preciso. Ó, 4,5 pontos de risco, pagou 9 pontos. Então, nos dois ativos no dia de ontem, tanto no índice como no dólar, teve a configuração em cima de uma observação no gráfico temporal, 5 minutos e 1 minuto, e testando regiões, e no gráfico, no operacional, dentro do Smart Revert com o indicador, configurou as entradas também, entradas válidas, e todas elas pagaram, tá? Então, qual que é o nosso racional aqui? Casar as duas análises, olhando o gráfico temporal, testando essas regiões e usando o indicador confluindo com essas entradas, ok? Só que essa operação aqui eu não fiz, eu fiz a do dólar que protegi. Antes do mercado romper, vamos voltar aqui para os 5 minutos, antes do mercado romper essa região de fundo que a gente tinha falado aqui, ó, e ele voltou a trabalhar na região dos 50% do movimento do dia, o que aconteceu? Nós falamos a respeito dele vir buscar regiões para baixo e abrir alvos, né? E foi o que aconteceu, tá? Para finalizar, ele rompeu esse fundo, abriu alvos para baixo, trabalhou, passou um calor aqui, mas não voltou na região de proteção, pagou o primeiro alvo, pagou o segundo alvo aqui. Claro que era, né, uma operação com um risco maior, que era um risco de quantos pontos? De 15 pontos? 15 pontos, aproximadamente 15 pontos, ó, e ele pagou os 15 pontos finais, de 1 para 1. Pagou o primeiro alvo, que eu sempre falo com o pessoal que cerca de 85% das vezes, ele paga esse primeiro alvo, pagou o primeiro e sem calor foi e pagou o segundo. Então, isso aí dentro do que a gente observou no dia de ontem, casando uma análise dentro do gráfico temporal e do operacional, que é em cima do gráfico de renda, para o Smart Revert, tanto no índice, no 12 e no 30R, e para o dólar no 5R. Isso aí foi o que o mercado entregou para a gente no dia de ontem. 2 operações lindas no dólar, 2 operações perfeitas no índice, dentro daquilo que a gente já vem trabalhando e mostrando para o pessoal na sala, beleza?
Então, é isso aí que o mercado entregou para a gente no dia de ontem. Ok?